Opa, e beleza? Pessoal, esse top 10 eu ia refazer o top 5 de 5 manhwas onde o protagonista ele é um anti-herói. Porque, tipo assim, foi o meu primeiro vídeo que deu muita view, né? Só que na época eu não tinha uma narrativa tão boa e tudo mais, e eu tava bem no começo mesmo. Ainda não tenho, né? Então esse vídeo aqui vai ficar um pouco menos pior. Mas eu decidi fazer também pra vocês, né? Porque já tava em falta de querer fazer ele, né? Mas eu falei, vou juntar tudo aqui, vou botar ali, já que o pessoal nunca tem visto um manhwa de anti-herói e vi aqui, né? Muitos vão dizer que é preguiça, mas não é não. Eu espero que vocês gostem, vamos seguir evoluindo. O herói voltou. Queridos mamãe e papai, eu realmente queria vê-los. Me desculpem, eu sei quanto dói para um pai e uma mãe enterrar seu próprio filho. Infelizmente, eu não pude descansar em paz. Quando eu abri meus olhos, eu estava em outro mundo. Por que eu? Por que eu? Logo após acordar, Kim Min-soo, através da sacerdotisa, descobriu que ele era o herói que foi invocado para salvar aquele mundo contra o Rei Demônio. E se ele derrotasse o Rei Demônio, ele poderia retornar para o seu mundo. E aquele que nunca segurou uma arma na sua vida, agora está tendo que empunhar uma espada para lutar contra monstros que ele nunca enfrentaria nem nos seus próprios sonhos. Talvez por causa do tempo, Kim começou a se acostumar com as pessoas daquele mundo. E ele começou a criar laços com eles também. E com o passar do tempo, a sua maestria na espada foi evoluindo, já que o peso que ele carregava em suas mãos era muito grande. Por causa que ele não era forte o suficiente, ele começou a perder companheiros em sua jornada. E antes deles morrerem, eles sempre diziam que botavam suas esperanças na mão de Kim. Isso durou mais ou menos um ano de dor e sofrimento. Terminaria agora com a vitória ou com a morte de Kim. Eles finalmente chegaram no Rei Demônio. Aquele Kim de um ano atrás não existe mais. Dessa vez, todos que morrerem em seu braço seriam vingados. Depois de uma longa batalha, Kim derrotou o Rei Demônio e salvou aquele mundo. Todos ficaram muito agradecidos com o peso que Kim carregou em suas mãos. Todos queriam que Kim ficasse e desfrutasse das recompensas de ter salvado aquele mundo. Só que ele queria a sua recompensa de voltar para sua casa e ver sua família. Como aquele era o desejo do herói, ele foi mandado de volta para a Terra. Assim que o choque passou, ele foi correndo ver seus pais, mas tinha um estranho em sua casa e dizia que eles não moravam mais ali. Quando o Kim foi transportado para outro mundo, não tinha corpo, então as pessoas pensaram que ele simplesmente fugiu de casa. A sua mãe todos os dias panfletava procurando seu filho, só que num determinado dia ela foi atropelada. O seu pai, envergonhado por ter desistido de procurar o seu filho e deixar a sua esposa sozinha em sua morte, ele cometeu suicídio. Como seu pai era o provedor da família, a família começou a perder muito dinheiro. O seu tio acabou descontando tudo em Kim, pela morte dos pais dele, achando que ele realmente fugiu de casa. Até o seu melhor amigo foi impedido pela mãe dele de falar com ele. E ninguém acreditaria se ele contasse que ele foi para outro mundo salvar lá. Achariam ele louco. Kim pensa, eu salvei o outro mundo e agora que eu voltei para o meu mundo está perdido. Ele lutou sem parar para voltar para sua mãe e para seu pai, mas descobriu que ambos haviam morrido por causa dele. E agora, sozinho, sem nenhum lugar para chamar de lar, Kim perdeu tudo. E nesse banco de praça, Kim foi acordado pela fome que lhe cercava. Mas ele não tinha mais dinheiro. E tudo que resta para ele é vagar sem rumo. Deixando sua mente vagar, o valentão resolveu se amostrar para sua namorada. E veio mexer com Kim. Kim acabou perdendo tudo e nada mais importa. Já que ele lutou para voltar para esse mundo, ele vai destruí-lo. Mãe, consegue ver? Eu vou destruir tudo. O espadachim gênio da academia. Através de uma chuva tão pesada que os seus pensamentos já não eram mais ouvidos, uma batalha se encerrava. Uma batalha entre anjos, que eram demônios, e os humanos. 20 anos atrás, um ser chamado Aiut, junto com ele veio mais outros dois. Depois de sua aparição, eles causaram destruições inimagináveis. Eles eram os últimos 3 gigantes que viviam na Terra. Mas a humanidade, mesmo sendo fraca, elas revidaram. Depois de tanta morte e dor e destruição, Ronan, vendo o corpo de seus companheiros, ali finalizou aquele que foi chamado de Aiut. Mas aquela batalha ainda não havia acabado. Ele ainda precisava passar pelos corpos de seus companheiros. O nosso protagonista estava entre a vida e a morte, naquele lugar sombrio e cheio de dor. Ele escuta uma voz silenciosa da sua comandante. E sua comandante ficou bem intrigada do nosso protagonista ter sobrevivido àquele lugar infernal. Ao ouvir da boca do nosso protagonista que finalmente aquele demônio havia sido morto, a sua comandante começa a chorar. Mesmo nosso protagonista morrendo aos poucos, ele se arrepende de nunca ter dado ouvido à sua irmã, de nunca ter entrado numa academia e ter treinado. Ele tinha um talento nato, mas ele nunca treinou, mesmo com a sua irmã insistindo. Ele sente muito que deveria ter ficado mais forte para que menos pessoas pudessem morrer nessa guerra infernal. E ele até pensou que poderia ter salvo a sua irmã também. E tudo que restava para ele era arrependimento. Depois que a comandante do nosso protagonista ouviu as lamentações dele, os dois sentados esperando a sua morte chegar porque ambos estavam entre a vida e a morte, a chuva havia parado. E do nada ambos escutaram um som horrível. E quando eles olharam para cima, naquele céu limpo, viu um anjo
de 8 asas. E esse ser ele veio para finalizar a destruição do mundo. Já um que quase não tem asa, já é difícil de matar, imagina um que tem 8. Mesmo o nosso protagonista entre a vida e a morte, ele foi para cima daquele ser. E a comandante dele, vendo aquele ato de bravura dele, o beija. Mas na verdade não foi um beijo sexy, foi um beijo para passar uma pérola para ele. E quando o mundo foi destruído, nosso protagonista retornou quando ele tinha 10 anos. E ele se lembra tudo o que vai acontecer no futuro. E ele acaba se recordando das últimas palavras que essa comandante falou. Ela falou para ele que ela achou essa pérola do retorno. E essa pérola só tinha 4 chances. E ela já tinha retornado 3 vezes. E aquela era a última chance. E ela daria pro nosso protagonista tentar retornar. Sendo que ela viu a garra dele na guerra. E ela espera que ele possa finalmente conseguir acabar com esse pesadelo. O neto do santo do império é um necromante. É tudo culpa do sétimo príncipe. Ele é uma vergonha para o império sagrado. Um ser imoral, sem integridade nenhuma. É tudo culpa do sétimo príncipe. Ele fez de novo. Ele tentou assediar a filha do arcebispo. Quando ele foi repreendido, o mesmo destruiu o quarto do arcebispo. Por causa desse desrespeito, o sétimo príncipe foi exilado do reino, sendo mandado para a terra dos espíritos da morte, por tempo indeterminado. Sendo um jovem mimado como ele era, ele não aguentou a pressão e atentou contra a sua própria vida. Infelizmente ele sobreviveu, só que as suas atitudes mudaram. De repente ele começou a fazer os seus trabalhos, sem reclamar. Até estava enterrando os mortos na igreja. As pessoas pensaram que ele tinha arrumado um contrato com o demônio, já que ninguém muda da noite para o dia. Os rumores estavam dizendo que ele controlava os mortos. É tudo culpa do sétimo príncipe. Além a Fels, o sétimo príncipe, buscou a morte. Ele realmente conseguiu, já que a sua alma já não habitava mais aquele corpo. A pessoa que estava naquele corpo era um coreano aleatório que morreu enquanto jogava um jogo e foi parar dentro desse corpo. Ao reencarnar no corpo de Alien nesse mundo esquecido por Deus, no corpo do sétimo príncipe exilado, nosso prota resolveu testar as habilidades de necromante que ele adquiriu nesse corpo. Como ele precisava evoluir as habilidades, ele aproveitou a praga que afetava a Vila dos Aldeões para treinar. Só que isso acabou chamando a atenção para ele próprio. Agora os aldeões começaram a confiar nele, levando os corpos para que ele enterrasse e rezasse e fizesse a reza sagrada que a família imperial tinha. Depois de mais um dia de trabalho, os aldeões resolveram pedir a ajuda dele para que ele fosse na cidade purificar os mortos. Depois de muita insistência, ele resolveu ir. Ninguém contou para ele, e quando ele soube já era tarde demais. Ele achou que era só mais um corpo que ele iria enterrar. Só que naquela casa habitava um ninho de rato zumbi. Devido a tamanha surpresa, ele quase foi devorado vivo. Como se Deus estivesse de olho nele, Alien despertou uma habilidade capaz de purificar as almas dos pecadores. Agora ele teria a habilidade de necromante e a habilidade de purificação. Assim ele começou a purificar os ratos, queimando a sua podridão. Só que o corpo que eles vieram buscar estava quase virando um zumbi. E a água do poço que ele purificou, ele utilizou ela para poder purificar aquela alma antes que ela virasse um zumbi. Alien sabe que não pode deixar sua fama se espalhar pelo Império, já que existem pessoas que querem matá-lo para que ele não subisse ao trono. Mesmo ele sendo o sétimo príncipe, ele é da linhagem direta do rei. E ainda assim ele quer entender o motivo dele ter parado nesse mundo. É tudo culpa do sétimo príncipe. Astler. Tudo se inicia em Vladivostok, na Rússia. Mesmo com a sua respiração pesada, uma mulher determinada vagou até achar um bar. Para as pessoas normais aquilo era só um bar, mas durante o dia aquele local era utilizado para contratar assassinos. Aquela mulher queria contratar uma lenda, Amutrigo. Entretanto, Amutrigo era um assassino muito caro para ela contratar. Ela até resolveu tentar apelar para os sentimentos da intermediária, dizendo que o alvo que ele deveria matar, Gunther, matou seu marido e seu filho e a vendeu para um bordel. Depois de anos sendo torturada e humilhada, ela conseguiu fugir. Se fosse qualquer outro dia, ela seria ignorada. Mas nesse dia específico, ela teve sorte. Amutrigo precisava de um troféu, então ele resolveu aceitar o contrato dela. Ele era um assassino muito impiedoso, que não importava quem entrasse em seu caminho, morreria. Ele era uma pessoa que poderia até colocar medo em chefe de estados. Ele era o único ali que teria culhões para tentar matar Gunther, que era o chefe do crime da Zona Leste. Depois de se livrar dos guardas dele, agora era a hora de concluir a sua missão. Porém, como uma cobra, Gunther resolveu pagar o dobro do que estariam pagando para matá-lo. Só que o contrato só acaba quando o alvo está morto. Amutrigo, ele sabia que Gunther estava utilizando daquele motivo para tentar distraí-lo, assim com a intenção de o matá-lo. Mas aquela distração não era nada para Amutrigo. E assim ele concluiu sua missão, deixando a sua empregadora feliz com a morte do seu agressor. Após a sua última missão, finalmente Amutrigo poderia voltar para sua casa. O seu nome verdadeiro era Qin Shin. Ele foi obrigado a ir para a Rússia, com a intenção de se aperfeiçoar na arte da guerra. Tudo para que ele conseguisse dinheiro e informações. E agora que ele está com tudo isso em suas mãos, ele pode retornar para a Coreia.
para concluir a sua vingança contra Castre, que era uma organização criminosa que controlava o submundo por baixo dos panos, onde a maior magnata dos ricos que controlava esses criminosos e fingiam que não sabia quem eram aquelas pessoas. E o pai de Kim, ele era um investigador da polícia. Ele estava pronto para criar uma interligação entre os ricos e os criminosos. Só que ele acabou sendo morto por eles ter matado seu pai. Ele resolveu se vingar dessas pessoas, mas ainda ele era muito fraco para conseguir lutar com eles. Então ele precisaria ir para a Rússia para conseguir dinheiro, fama e aliados para derrotar esses grandões. Mas como a Torre de Babel foi destruída de baixo para cima, antes de chegar nos grandões ele precisaria interceptar os menores. Ninguém chega na rainha antes de abater as operárias. E com esse pensamento ele resolveu ir até Omian, um lugar onde a taxa de crime era surreal e a lei ignorava aquelas pessoas ali. E era onde os magnatas controlavam os criminosos. O executor. Existe apenas duas espécies no plano de batalha: os bons e os maus. Os bons falham quase sempre, devido a circunstâncias previstas, que fazem com que o mal muitas vezes seja bem-sucedido. Ganjiu era um herói da igualdade. Os heróis que literalmente evitavam de matar vilões. E junto com a sua equipe eles finalmente capturaram Huang, que era o vilão mais cruel do mundo. Mas o preço que eles tiveram que pagar para capturar Huang foi muito caro. Todos os membros do grupo de Ganjiu morreram naquela batalha. Mesmo com todas as células do seu corpo desejando vingança, por uma promessa que eles fizeram antes de iniciar aquele confronto, ele não poderia finalizar aquele monstro ali. Ganjiu deixou na mão do Estado para concluir a sua vingança. Huang foi condenado à pena capital e ele foi mandado para Hukaluz, que era uma prisão para os vilões mais perigosos do mundo, para que eles esperassem a sua sentença de morte. Ganjiu tinha um irmão mais novo e ele trabalhava como um dos agentes de Hukaluz. Para acalmar o seu irmão, ele resolveu avisá-lo quando seria a execução de Huang, para que ele pudesse chorar pelos seus amigos que morreram em batalha. Só que Ganjiu nem teve tempo de secar as suas lágrimas pelo que aconteceu com seus amigos, e agora ele está tendo que enterrar o seu próprio irmão. A diretora da prisão veio prestar suas condolências a ele e mostra para ele como o irmão dele morreu. Quando estava tendo a execução, uma misteriosa queda de energia fez com que o supressor de poderes de Huang fosse desativado. E como uma forma de deboche, Huang matou o irmão de Ganjiu. Por causa dessa queda de energia, todos os presos de Hulukos estavam livres e não tinha ninguém naquele mundo além de Ganjiu para suprimir os presos. Naquela prisão havia 5 andares. No primeiro andar havia 300 pessoas que poderiam ser considerados serial killers. No segundo andar do subsolo havia pessoas que poderiam botar uma cidade em perigo. No terceiro andar do subsolo havia pessoas que poderiam botar uma metrópole inteira em perigo. Já no quarto andar havia 10 pessoas que poderiam colocar nações em perigo. Já no quinto andar, havia 3 pessoas que poderiam colocar o mundo inteiro em perigo. Depois de ouvir essas instruções, Ganjiu, ele foi para a prisão. Só que ele pediu um favor. Ele não queria ir como herói, e sim como agente de execução. Irmãos e companheiros de equipe, aonde vocês estejam nesse momento, eu peço para que vocês virem o rosto, já que eu vou pecar. Eu sou o castigo enviado de Deus. Se vocês não tivessem cometido pecados tão grandes, Deus não teria enviado um castigo como eu. O jogador que come aço. No dia que os portões do inferno se abriram, ouviram-se choro e desespero. Tudo que os humanos puderam fazer é esperar sua morte lenta e dolorosamente. Por um milagre não escrito, alguns humanos seletivos ganharam poderes para lutar contra esses monstros, que nós apelidamos de jogadores. Com o passar do tempo, os humanos perderam muitas batalhas, ao ponto de um caçador de rank F ter que carregar o peso de salvar o mundo sozinho. Ele era chamado de Imperador do Aço, mas seu nome era Jung Yok, e ele percebeu que não daria para salvar a humanidade dela mesma. Enquanto os despertados lutavam contra os monstros, um grupo de despertados para esfaquear a humanidade no fim. E como ele era o último que realmente lutava contra os monstros, ele teve seu fim pelos humanos que deveriam proteger a humanidade. Talvez seu ódio pelaquela situação chamou a atenção de alguém, e essa pessoa atendeu seu desejo, fazendo ele retornar no tempo, logo quando ele estava no serviço militar, onde ele teve os piores traumas e momentos da sua vida. Um lugar onde seu subconsciente carregava muitas dores. A dor de quando ele perdeu seu olho, quando ele perdeu seus amigos, sua dignidade, que fez ele ter um rancor no fim, ao ponto de descobrir uma forma de ficar mais forte, e virando o Imperador do Aço. Só que não entendia por que ele retornou exatamente quando ele fazia o serviço militar. Após ele terminar o seu treinamento básico, ele se lembra de um evento que ele seria humilhado por um dos seus superiores. Só que dessa vez ele sairia por cima. Como que ele faria isso? Engolindo seu ego e mostrando a hipocrisia de quem o ataca. E ele demorou muito para ficar forte no seu futuro triste, mas ele ficou. E ele tinha aprendido como upar sua habilidade. Tudo que ele precisava era comer metal. Quanto mais ele comia, mais ele podia manipular.
Yu se recorda que daqui a 3 dias vai ter um evento e um bando de monstros vai invadir o quartel. E ele sabe que nesse grupo de monstros vai botar um item, um adamantio. Mas o líder de equipe vai lidar com esse chefe desses monstros e pegar a recompensa. E ela vai ficar muito forte. Só que não vai deixar ela pegar essa recompensa dessa vez. Geralmente nas recompensas que os monstros dropam, tem aço nela. Então ele planeja comer essas recompensas para que ele possa ficar mais forte e upar mais rápido de level e evoluir suas habilidades, antes que os eventos que vão destruir o mundo aconteçam, onde ele vai ter que combater os humanos e os monstros. O último aventureiro. Entre aquele silêncio que pairava no ar, o medo era tão escaldante que dava para ouvir o som dos corações batendo. Toda a linha de frente dos heróis caíram para o Rei Dragão. Agora só uma pessoa está carregando esse peso nas costas. O último aventureiro é o Palmer. Mesmo ele sendo muito forte, todos ali foram aniquilados. E depois de tanta morte, a única coisa que eles conseguiram fazer foi arrancar uma das 3 cabeças do Rei Dragão. É o Palmer, esperando a sua morte lenta por causa de uma hemorragia. Ele pensou que se ele tivesse mais tempo, ele conseguiria resistir mais. O último sobrevivente tem um peso muito forte, já que ele precisa carregar lembranças de quem morreu. Essa foi o fim da última esperança da humanidade. Talvez Deus resolveu dar mais uma chance para El Palme, fazendo ele retornar 3 anos no passado, antes do acontecimento que levará à aniquilação da humanidade. El Palme ele era um escravo na época, e por isso ele demorou muito tempo para evoluir, mesmo ele sendo um gêmeo. Por causa do tempo que ele perdeu como escravo, isso fez ele demorar muito para evoluir. E dessa vez ele não vai esperar a abolição da escravidão para que ele possa ser livre. Se as suas memórias estiverem certas, ele vai ser comprado por um grupo de aventureiros para ser usado como isca para monstros. E ele sabe o fim trágico que aguarda para os aventureiros que vão comprar ele. E como no seu passado, ele se lembra que todos morreram, mas ele seria gravemente ferido. Quando ele era escravo, ele sempre foi menosprezado pelas pessoas. Porém, agora ele vai fazer de tudo para sobreviver. No seu futuro, ele era um mago elemental de fogo. Demorou muito para ele virar um mago no seu futuro. Só que dessa vez ele não vai passar por isso tudo de novo, mas antes ele precisava concluir aquela dungeon para conseguir sair dela. E uma das habilidades mais fortes que ele tinha era a flecha de fogo. Entretanto, como ele ainda era muito fraco, ele só poderia usar uma vez até recarregar. Só que como ele passou por muita merda na sua época, isso acabou moldando ele. E depois de concluir aquela dungeon, El Palmer sabia que ele teria que relatar o acontecimento na guilda. Ele era um escravo, e ele sabia que se ele metesse o pé, eles iriam caçar ele até matar ele. E por isso ele precisava ir para a guilda mostrar o seu valor para que ele conseguisse a sua liberdade, já que mesmo ele sendo um escravo, ele conseguiu despertar como um mago de um ciclo. Quando alguém desperta, automaticamente ela ganha sua liberdade, já que ela é um salvador do mundo. E agora o Palmer vai usar todo o seu conhecimento do futuro para que ele possa evoluir nesses 3 anos, para que quando as portas do juízo final abrirem, ele estará preparado dessa vez. Vigilante. Tudo começa com uma vaga de emprego para uma repórter interina. E a candidata àquele cargo disse que precisava falar urgentemente com o diretor do jornal pessoalmente, pois a mesma tinha uma notícia que poderia abalar aquele mundo. Ao mostrar essa notícia, o diretor havia ficado puto, já que aquela notícia se tratava de crimes violentos. Depois de quase ir embora, ela convence ele a ouvir a sua história. Sim, aquela notícia se tratava sobre crimes violentos, mas naquele caso, a vítima não era inocente. Cada uma daquelas supostas vítimas havia cometido um crime e saído quase impune sobre a lei. Como um alcoólatra que dirigiu bêbado e matou 4 pessoas. Uma pessoa que espancou um pai de família até a morte na frente da sua família. Um ex-namorado possessivo que matou a sua namorada. A justiça devolveu esses monstros para a sociedade. Só que uma anomalia veio com eles. Um justiceiro que já não acreditava mais na lei e pune o mal com seus próprios punhos. E esse justiceiro é o nosso protagonista, Kim Jong. É uma pessoa com o rosto tão sereno, mas um exímio lutador. E ele também estuda para ser um policial. Mas algo aflige ele. A sua mãe foi morta e o criminoso que fez aquilo com ela saiu impune pela própria justiça. A justiça não puniu ele. Isso desencadeou um alter ego em nosso protagonista Kim, ao perceber que a lei não é 100% confiável. Como nesse caso, por exemplo, um ex-namorado violento sai dos esgotos para dar uma surra na sua ex-namorada. Depois de agredi-la brutalmente, ele resolve se forçar nela. Mas alguém viu aquele ser rastejando pelas sombras. Essa pessoa era o nosso protagonista. Se a lei não pune ele, nosso protagonista vai. A minha vida escolar fingindo ser uma pessoa inútil. Os olhos são a janela da alma. Quando os humanos conseguiram desvendar os mistérios das almas, logo eles perceberam que dava para usar elas. E foi assim que nasceu Eldia, o nome que era dado ao próximo passo da alma. Quando você desperta a sua Elda, você consegue despertar um poder. No começo todos ficaram maravilhados com esse poder, até que começaram a comercializar as Eldias, fazendo cruzamento genético para poder fazer com que suas crianças despertassem as mesmas Eldias dos seus pais ou até ficassem mais forte ainda.
Isso fez com que a elite se mantesse no poder e a ralé ficasse lutando para ter um lugar na mesa. Jin Sung era um estudante normal. Infelizmente, a sua Eldia era de rank F. Isso fez com que ele tivesse um alvo em suas costas, onde os alunos passavam a agredi-lo e humilhá-lo de todas as formas possíveis. Isso fez com que Jin perdesse qualquer tipo de vergonha na cara, suprindo seu ego para sair das situações difíceis que ele era obrigado a entrar. Depois de mais um dia infernal, na qual as pessoas chamavam aquele lugar de escola, o professor veio contar novidades para os alunos. Agora a escola seria avaliada por um sistema militar. Isso fazia com que o governo testasse os alunos para saber qual deles seria útil para eles. Agora os alunos não passariam mais de ano, eles teriam que passar por testes militares para ver se eles conseguiriam passar de ano. Cada professor seria responsável por uma sala só, e conforme os rankings dos alunos, eles iriam receber patentes. E quanto mais eles evoluírem, mais sua patente aumentaria, e eles ganhariam muitos benefícios também. Jin viu todos os alunos receberem as patentes, mas ele foi deixado de fora, e como ele era o único rank F da escola, ele não receberia nenhuma patente, e depois de passar por mais uma humilhação, ele não teve nem tempo de pensar, já que iria começar um teste, já que teria um representante do governo lá para ver os alunos. Eles teriam que passar por um teste de pega-pega com o terceiro ano, onde só tinham os melhores da escola. Jin, no meio daquele teste, ele se lembra um pouco do seu passado, quando ele era criança e descobriu que seus pais morreram no assalto, e ele teve que fazer o reconhecimento do corpo deles. E após sair do funeral, ele descobriu que o juiz passou a sua guarda para os seus tios, que amavam descontar suas frustrações nele, e faziam ele de saco de pancada todos os dias. Jin sempre usava roupas de frio, mesmo no calor, para esconder as manchas de agressões no seu corpo. Isso fez com que ele não criasse laços com ninguém, e virando um alvo fácil para valentões. E ele era agredido tanto na escola quanto em casa. Ele já era acostumado com isso, ele sempre foi acostumado a receber o pior das pessoas. E voltando para sua casa, ele encontra um cachorro. Ele pensa até que foi seus pais que levou aquele animal a seu caminho. E depois de muita insistência, o seu tio acabou deixando ele ter esse pinguinho de alegria. Na verdade, eles queriam que ele se apegasse ao cachorro para no fim tirar dele de novo. E depois de matar sua única fonte de alegria, os seus tios resolveram contar para ele. Na verdade, seus pais não morreram no assalto, e sim foi eles que mataram seu pai. E além deles matarem um cachorro, Jin teve que ouvir que os seus tios mataram seus pais. E depois daquele choque, ele acabou despertando a sua Elda. Na verdade, não era de rank F, e sim de rank S. Era uma Elda de assassino, de uma pessoa que não tem mais nada a perder. Miliário. Kim Chon, um engenheiro civil que morreu de tanto trabalhar, ele é acordado por uma tela de sistema, que estava elogiando ele por ele ter reencarnado numa novel de romance chamado Cavaleiro de Sangue de Ferro. Lógico, nosso protagonista pensa assim. Ele pensa que tá alucinando, e ele fala, eu nem bebi porque eu tô alucinando. E ele percebe que tava um frio do caramba ali, tanto que ele até espirra. E o sistema começa a rir dele. Então ele literalmente dá um tapa no sistema. E ele acaba escutando uma voz chamando ele, de Lorde Fronteira. Quando ele se vira, ele percebe que aquele cara parecia o protagonista da novel, o Javier. Ele pensa, ele é o Javier e eu não sou o Javier? Que eu sou? Aí ele se recorda que ele é o filho do barão mais velho, que dá desgosto mesmo, o Lorde Fronteira, o patife do Lorde Fronteira. Aí não, é impossível ser o patife do Lorde Fronteira. Impossível. O Kim se lembra que quando ele leu a novel, o Lorde, o mais conhecido como Vagabundo, ele morre de tanto beber. Para que o Javier ele possa seguir em frente com a novel, tipo assim, ele possa seguir a história. Literalmente ele tem uma morte de figurante, literalmente. Mas ele não quer morrer de novo, e ele não quer morrer também de tanto beber, né? Ele começou a pensar como que ele poderia mudar esse efeito canônico do Lorde Fronteira, como é que ele poderia mudar essa morte horrível e idiota também. Aí chega a famosa tela de sistema. Ele recebe uma missão do sistema, que era fazer com que as pessoas tivessem menos repulsa do Lorde. Só que ele também tinha muita repulsa, ele também odiava o personagem. O protagonista, depois de pensar por muito tempo, ele fala, beleza, eu não vou conseguir fazer as pessoas amarem ele, então pelo menos não vou deixar que as pessoas o odeiem muito. Mas no processo, eu vou modificar aqui esse reino, para mim poder ter uma vida confortável aqui, né? Se eles conseguirem ficar confortável também, é sorte deles, porque eu quero ter uma vida confortável. Pô, trabalhei feito um cão na minha vida passada. Agora eu vou ter que trabalhar feito um cão nessa aqui para poder limpar a imagem do Lloyd? Eu vou fazer de tudo para mim ter uma vida confortável. Se eles ficarem confortáveis também, o processo continua, né? E o que ele pretende fazer? Ele pretende construir um reino ali foda pra caramba e vender esse reino ele pretende que é um reino capitalista pra poder vender depois no final, entendeu? Eu não vou trabalhar feito um cão aqui também não, eu vou ajudar as pessoas, mas me ajudando também no processo, entendeu? Tudo que eu vou fazer pra melhorar a minha vida vai melhorar um pouco a vida deles. Nós estamos na era medieval mesmo. Tem uma cena que eu vou destacar muito bem, que essa cena é muito legal. É uma cena que ele leva água pro reino dele, e todos os reinos querem água também. Aí ele fecha um contrato com um reino muito rico. E ele fala, vou te dar água todo mês, o reino vai ganhar água todo mês. Basta só você assinar o contrato. E o cara assinou o contrato. Aí o nosso protagonista, ele percebe que ele tá faltando dinheiro no reino dele. Ele fala assim, eu vou lá vou pegar mais dinheiro com o cara lá. Aí ele chega lá, né? Aí ele chega e ele fala assim pro cara, olha,
eu quero mais dinheiro. E o cara fala, não, mas a gente não contrata, como é que eu vou te dar dinheiro? Aí ele fala, não, tá bem aqui, você tá vendo? Bem aqui, ó, bem aqui. Um telescópio, olha aqui, tá bem aqui, ó, bem aqui. Quando o cara olha, o cara pensa que tá escrito lá que toda vez que ele pedir dinheiro, ele tem que dar mais dinheiro a ele. Aí ele fala, você é o demônio, cara? Você é o demônio? Tipo, nosso protagonista é literalmente o demônio em vivo, velho. Ele não faz nada pra ajudar o próximo, ele sim pra se ajudar. E as pessoas acabam se beneficiando na sorte, né?